aí as expectativas de vocês. Eu planejei uma apresentação, vamos ver aqui se vai dar certo. Vocês estão vendo? Sim, professor, dá para ver. Ah, tá, ótimo. Deixa eu só voltar minha câmera aqui. Vamos lá, exibição, tela cheia. Tá todo mundo vendo, né? Eu estou perguntando porque eu não estou vendo Perfeitamente. vocês. Não, então, ótimo, excelente. Vamos lá. Então, bom, em primeiro lugar, novamente, eu queria agradecer à Liga Acadêmica de Direito Civil da faculdade e da universidade. Fico muito feliz com isso. O nosso tema principal aqui é o alemão jurídico, então a gente dividiu os temas em 3 aulas. O ideal é que todos aqui assistam todas essas aulas, e claro que hoje a primeira aula é uma aula mais introdutória, até mesmo para nivelar, para ver se vocês já têm algum tipo de experiência com o alemão ou não. Isso é muito importante, porque a gente vai ver que aquela coisa de que o alemão é difícil, realmente é verdade, o alemão ele é difícil, então eu preciso conhecer o público e, claro, me coloco totalmente à disposição para ensinar a língua, né? Até mesmo porque se a gente fala de alemão jurídico, né? Antes existe o alemão. Então, vamos lá. Como que eu vou dividir aqui cada aula, tá? Eu vou trazer a explicação de um tema, eu vou trazer também o vocabulário e vou trazer uma cidade mais para fins de curiosidade e para que vocês depois em casa pesquisem e toda essa pesquisa extra a gente consegue aprender algo e aprender algo em alemão. Então, já que esse é o nosso objetivo, com certeza isso vai ser bastante útil. E fugindo do protocolo, né, de começar a apresentação falando sobre mim, né? Então, normalmente, quando eu vou para alguma palestra, alguma coisa assim, a pessoa gosta de se apresentar. Eu inverti. Eu vou deixar isso para o meio da apresentação. Eu quero iniciar falando da relevância do alemão, trazendo algumas curiosidades para vocês. Primeiro de tudo, a Alemanha ela tem uma relevância econômica importante para o Brasil. É considerado um dos países que mais tem relacionamento. Então, aqui eu estou falando de comércio exterior, eu estou falando de troca de produtos e commodities. De fato, o relacionamento Brasil e Alemanha é significativo dentro da economia brasileira. Depois, se vocês tiverem curiosidade, vai lá no Instagram da Embaixada Alemã aqui no Brasil e também vice-versa, e vocês vão ver os diversos projetos em conjunto que esses 2 países têm. Então, aqui, o primeiro dado relevante a Alemanha é um importante país para os negócios do Brasil. Segundo ponto, as pessoas, pessoal. E aqui, não somente os juristas, mas boa parte do conhecimento da cultura ocidental, quem deu origem foram os alemães. Então, aqui a gente tem escritores, pensadores, músicos, grandes políticos e, claro, que grandes juristas. Não sei se vocês já tiveram filosofia do direito, ou somente filosofia, ou hermenêutica, mas eu te garanto, 80% dos autores que vocês estudam ou vão estudar são alemães. E aqui eu trouxe um grande destaque para a Angela Merkel, que foi chanceler da Alemanha por muitos anos, e ela, à época, foi considerada a mulher mais poderosa do mundo. Então, é também uma figura que eu gosto muito, sou fã declarada, e para quem gosta né, do assunto, acho que vale a pena, sim, buscar esse conhecimento que vai além do direito. Ingressando agora também, pessoal, no universo das marcas. Quem aqui já ouviu aquela expressão, made in China, né, que significa algo, talvez, de não boa qualidade? Na Alemanha, existe o Made in Germany, que vem com esse apego à excelência e à inovação. Não sei se vocês já escutaram isso. Isso é muito comum lá, falar que é Made in Germany. É um padrão de excelência e nós estamos mais perto das marcas alemãs do que vocês imaginam. Então, Haribo é da Alemanha, Adidas é da Alemanha, Puma é da Alemanha.
Kinderschokolade é da Alemanha, Ferreira da Alemanha, várias marcas que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia da Alemanha. Entrando aí, né, mais para os homens que gostam aí do universo dos carros, né, velozes, as melhores marcas também são de lá, né, Audi, BMW, Mercedes, Porsche, grande, a influência aí é bem grande, e já conectando aqui com o alemão, essa marca aqui, né, que é o Volkswagen, muito conhecida à época como carro do povo, significa de fato carro da nação, porque Der Wagen significa veículo e Volk, nação. Então, a junção dessas duas palavras deu aí origem à palavra, ao termo popular carro do povo. Para as mulheres, eu tenho certeza que vocês já se depararam com essa marca, Schwarzkopf, que significa literalmente cabeça preta. Schwarz é preto, Kopf é cabeça. Então, o que eu quero trazer com isso? Dizer com isso, na verdade, que a influência do país, da Alemanha no Brasil, é muito maior do que a gente imagina. E se a gente olha para a parte do direito, a influência é ainda maior, principalmente quando a gente vai lá no direito penal, na base do direito penal e no direito civil. Então, aqui, já iniciando o nosso tema principal, quando a gente fala de aprender um novo idioma, aprender um novo sistema jurídico e ver o direito comparado, isso não é bobeira. Eu lembro quando eu estava na faculdade, né, quando eu era estagiária, estava aí na situação de vocês, eu não entendia o direito comparado. Eu falava, meu Deus, para que eu tenho que saber o que acontece nos Estados Unidos? Para que eu tenho que aprender o que acontece na França? Eu não dava bola para essas coisas, né? De direito comparado, mas hoje eu vejo que isso é relevante. Por quê? Porque a forma como a gente vê o mundo molda o nosso mundo. Então, se eu só vejo o Brasil, o meu mundo, a minha solução de problemas vai ser só com base naquilo que o Brasil oferece, mas a partir do momento em que eu vejo um outro universo, eu vejo um novo mundo, eu tenho acesso a uma outra cultura, o meu mundo muda, porque a minha visão mudou. Então, o que eu quero trazer aqui nas aulas também é essa ampliação da visão, porque vocês vão descobrir como o alemão jurídico, como ele é interessante. E ele diz muito sobre a língua, sobre as pessoas de lá também, e o estilo de raciocínio deles. Vocês estão comigo, pessoal? Estou perguntando porque eu não estou vendo vocês. Sim, professora. Ótimo. E se vocês tiverem alguma dúvida também ao longo da aula, vocês podem levantar a mão ou falar, me interromper, fiquem à vontade. Então, agora sim, depois de eu evidenciar, trazer dados e fatos sobre a Alemanha, eu queria me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou a Vivian. Eu me formei na PUC Minas, segui uma carreira não muito tradicional, eu fui para a área de Direito e Mercado Financeiro, então, as minhas especializações foram na área, o meu mestrado foi em Negócios no Sistema Financeiro Nacional, na UFMG, lá em Belo Horizonte, sou especialista em investimentos pela Ambima, que é a Associação das Entidades aí de Mercado de Capitais, já dei algumas aulas de regulação do mercado financeiro e direito do mercado financeiro, com foco aí bastante em CVM e Banco Central, e hoje também sou representante aqui no Brasil da Universidade de Colônia. Então, eu vou ficar muito feliz com a curiosidade de vocês em querer saber mais sobre a universidade, sobre o alemão jurídico, eu espero atendê-los. Aqui estão minhas redes sociais, né, @VivianCmarques. Hoje, rede social, ela se transformou em uma ferramenta muito importante, tanto é que o pessoal me achou pelas redes, né, o Cristiano, a Marilu, a Andressa, e, né, mais uma vez, fiquei muito feliz com o convite. Falando aí sobre histórico, né, de como eu fui parar na Alemanha, né, vamos colocar dessa forma, isso aconteceu via intercâmbios. Meu primeiro intercâmbio foi em 2011, eu fiquei em uma cidade do interior, no estado da Renânia do Norte-Westfália, isso foi em 2011, mas em 2016, quando eu ainda estava cursando Direito na PUC Minas, em BH, eu fiz o intercâmbio que a PUC oferecia. Então, eu fiquei programada para ficar 6 meses na Universidade de Colônia.
E na época, né, eu nem concorri com ninguém. Tinham 3 vagas, mas para ser selecionado, tinha que falar alemão e tinha que ser comprovado. E eu era a única. Então, eu digo que foi até tranquilo passar para poder fazer esse intercâmbio. Então, vejam a importância, né, de, em determinadas situações, ter esses comprovantes de ensino da língua, vírgula, etc. Desde então, desde 2016, eu me tornei alumne da Universidade de Colônia, e aí eu acabo representando a universidade aqui no Brasil. Então, todo mundo que tem dúvidas pode falar comigo e eu vou auxiliar de alguma forma. E a gente, como alumni, a gente pode ir aos summer schools, que é né, como se fosse uma escola de verão que tem todo ano. Isso é arcado também pela universidade, e, de fato, é uma instituição muito, como que eu digo, muito antiga, muito tradicional da Alemanha, criada em 1388. Depois, um tempo, ela ficou fechada, depois ela abriu as portas novamente. E falando aí um pouco mais sobre Colônia, também é uma cidade que a gente não imagina o que tem lá, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a água de Colônia que a gente vê aí, né, dos perfumes, tudo isso se originou na Alemanha, e a gente tem essa catedral muito conhecida também, né, dos cartões postais, vírgula, etc. E por quê? Porque dizem, né, e é de fato verdade, que os ossos dos 3 reis magos, né, que foram lá levar os presentes a Jesus, estão nessa catedral de alguma forma. Como isso foi parar lá? Não sabemos ainda. Mas o que eu quero dizer com isso? A universidade é uma universidade bem tradicional, e Colônia também é uma cidade que tem mais coisas do que a gente imagina, como, por exemplo, essas informações aí tradicionais. Já conectando aqui um pouco com o alemão, pessoal, eu até coloquei, qual que é a tradução de intercâmbio? Austausch. Aus significa fora e tauschen significa trocar. O alemão, vocês vão perceber, né? Muita gente até diz, o alemão tem palavras muito grandes, né? Mas não é que existem palavras muito grandes. O alemão, ele junta as palavras, coisa que no Brasil a gente não faz. A gente dá um espaço, né, entre as palavras. Então, é muito característico do idioma juntar várias palavras sem espaço mesmo. Então, primeira palavra aí que eu queria que vocês soubessem é Austausch, que significa intercâmbio. Prosseguindo ainda sobre a minha experiência, durante o mestrado que eu fiz na UFMG, eu lancei um livro que fala sobre mercado financeiro, enfim, não vou nem, depois vocês procuram, mas o que eu quero trazer aqui? A minha inspiração foi também na Alemanha, porque no Brasil a gente não tem muita coisa escrita sobre o direito do mercado financeiro. E pesquisando mais, a época, né, na internet, também uma época que eu visitei a Universidade de Frankfurt, eu descobri que esse assunto lá já é um assunto antigo, um assunto até batido, vamos colocar dessa forma. Então, eu tive uma inspiração na teoria alemã do mercado de capitais para escrever esse livro, e já quero iniciar aqui também com alguns termos que a gente vai falar na hora de entrarmos em detalhes sobre o vocabulário. Então, eu considero que a minha área é o Finanzmarktrecht, ou direito do mercado financeiro, no qual eu estudo sobre direito do mercado de capitais, ou Kapitalmarktrecht, e objeto de estudo que é Finanzmarktregulierung, ou regulação do mercado financeiro. Então, aqui, eu finalizo a parte da minha apresentação, né? Assim, digo eu me apresentando, e antes da gente prosseguir, eu quero fazer uma pergunta. Todos aqui já tiveram algum contato com o alemão? Ou todo mundo aqui, como se diz, nunca teve alguma aula, não sabe um pouco de vocabulário? Como que está o nível aqui da turma? Primeira vez, professora. Primeira vez, né? A grande maioria é a primeira vez, né? Tem algum falante aqui já? Eu fiz uma prova da UF porque eu me interessei em fazer o intercâmbio para a Alemanha, e
eu consegui o nível B1 de alemão. Eu Aham. aprendi sozinha mesmo. E aí, por enquanto, eu tô nisso. Uhum. Excelente. Mais pessoas, pessoal, ou não? Eu fiz um intercâmbio de 6 meses para a Áustria, e aí eu aprendi um pouco de alemão, mas assim, todas as minhas aulas eram de direito, mas eram em inglês. Então eu não tive contato com alemão jurídico, mas assim, eu Não, sabia pedir um café no restaurante, não, obrigado, bom dia, mas de resto. entendi. Por que que olha só, gente, o acento aqui tá errado, depois eu vou mudar. Por que que eu tô perguntando isso, pessoal? Porque quando a gente fala alemão jurídico, né, antes é o quê? O alemão. Então, o que que eu acho que eu vou fazer na próxima aula? Eu vou pegar 10 minutos para a gente aprender sobre a leitura do alemão. Porque aqui eu vou só dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui tem noção de inglês, por exemplo, hi, how are you, how's, nanana, o palavreado básico do inglês. No inglês, a gente vê a palavra e a gente lê de outra forma, certo? Por exemplo, se a pessoa pega para lá a palavra house para ler em português, ela vai ler o quê? Ouse, né? Que H tem um som neutro, tá? No alemão, não. No alemão, se você aprende a ler, você consegue ler qualquer texto. Então, não é igual em inglês, que para cada palavra a pessoa tem que entender. Às vezes a pessoa não percebe isso, porque o inglês já está entronizado na nossa mente. Mas, na próxima aula da semana que vem, eu vou pegar 10 minutos para a gente fazer eu vou ensinar vocês a ler em alemão, porque isso é, assim, fundamental. E por que que eu estou falando isso? Porque, diferente também do inglês, falar bem alemão não é falar rápido. Falar bem em alemão é pronunciar bem as palavras de forma correta. Muito provavelmente vocês já ouviram falar que alemão é difícil, que a gramática é difícil, e isso é verdade. E eles valorizam muito quem conversa com a gramática correta, né? Principalmente, aqui são parênteses, quando vem um gringo para o Brasil e ele fala ali todo erradinho, né? Conjuga coisa errada, a gente acha isso fofinho, né? Mas lá não é tão fofinho assim. Então, pronunciar bem o alemão é muito importante. Então, na próxima aula, eu já vou fazer essa anotação, ok? Então, vamos prosseguir. Como eu falei, isso aqui é o básico da minha área. Eu trouxe isso até mesmo como curiosidade, para vocês entenderem que lá na Alemanha, o direito alemão ele é muito mais extenso do que o brasileiro. Até mesmo, né, existe, né, Finanzmarktrecht, né, direito do mercado financeiro, mas existe o Börsenrecht, que é o direito bursátil das operações de bolsa de valores. Isso aqui no Brasil sequer é falado. Então, em questão de riqueza de detalhes, tanto o alemão jurídico quanto o alemão, ele é mais rico. Então, às vezes acontece de uma palavra ter diversos sentidos em diferentes contextos. Isso acontece muito. Mas vamos lá para um breve aprendizado sobre termos. Lembrando também daquilo que eu falei mais cedo, que o alemão ele combina palavras juntas, e aí essas palavras juntas dá sentido a um outro termo. A palavra direito em alemão significa Recht. E aqui vocês já estão percebendo a pronúncia, né? Muito, provavelmente, vocês, quando falam, vou aprender alemão, estou fazendo aula de alemão, vocês imaginam alguém falando de forma muito grossa, né? Esse R que vem da garganta, esse R, é muito típico do alemão. Isso é um estereótipo, mas é verdade, né? Para a gente soa como algo meio bruto, meio difícil, meio complicado. Mas vamos lá. Recht significa direito. Das Recht, o direito, né? Mas calma lá que eu vou explicar. E die Rechte, os direitos. Sim, Recht significa direito, mas significa um monte de outras coisas, e aí eu vou trazer aqui para vocês. Quando eu quero falar, eu tenho direito a algo, direito à moradia, direito à educação,
eu uso isso daqui, auf. Então, das Recht auf Wohnen significa o direito à moradia. Wohnen significa moradia e auf significa a, né? Auf é uma preposição. Das Recht auf Bildung, direito à educação. Das Recht auf Information, direito à informação. Esse information é interessante porque aqui eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: a origem do alemão, né, do germânico, vamos colocar assim, também é o latim, né? Então, várias palavras a gente consegue entender, por exemplo, juristas significa jurídico. Então, várias palavras do alemão a gente consegue compreender. Mas, aqui voltando ao tema Recht, né? Quando a gente fala, existem outros contextos da palavra Recht. Eu posso falar Recht haben, que significa ter razão, estar certo. Quando eu falo, é verdade, você tem razão, du hast Recht. É como se eu estivesse falando, o direito está com você. É mais ou menos isso. E quando eu quero falar direito enquanto curso, aí começam os problemas, né? Que aí começa a misturar palavras. Mas vamos lá. Das Recht significa o direito, certo? Certo. Das Wissen significa o saber. Porque Wissen vem do verbo que significa saber também. E die Wissenschaft significa a ciência. Então, quando eu falo, eu curso direito, é o quê? Rechtswissenschaft. É como se eu estivesse falando a ciência do direito. Vocês estão comigo, pessoal? Ou está muito difícil? Talvez essa primeira aula, ela seja um pouco confusa, porque é a primeira vez que vocês estão tendo contato com o alemão, já direto para o alemão jurídico. Mas eu trouxe aqui coisas bem básicas, só para vocês iniciarem aí as conexões que vocês vão precisar fazer na mente de vocês, pra vocês conseguirem acompanhar. Tá tudo certo? Vocês estão acompanhando? Sim, eu tô amando a aula. Sim, professora. Beleza, gente, vocês vão me fazendo os feedbacks aqui. Eu quero que vocês entendam que o alemão é criativo. O alemão é muito criativo. A língua alemã é criativa. Então, tudo tem um porquê. Então, às vezes a pessoa vê isso, mas Rechtswissenschaft, palavra enorme. Mas ela não dividiu as palavras. Recht, direito. Wissen, saber, que vem de Wissen, que é o verbo saber. E Wissenschaft, a ciência. Ok? Só que a gente vai evoluir. Quando eu quero falar universidade, por exemplo, Universidade do Rio de Janeiro. Universität zu Rio de Janeiro. Beleza? Agora eu vou falar faculdade de direito. Aí eu vou pegar este termo aqui, vou transformar ele em um adjetivo, e aí vai ficar Rechtswissenschaftliche Fakultät. É como se eu tivesse criado um adjetivo para faculdade de direito. É como se eu estivesse falando assim, faculdade jurídica. Esse lich, ao final, ele tem esse poder de transformar coisas em adjetivos. Parênteses, pessoal, eu não sou uma professora de português, tá? Então, pronome, adjetivo, tem muitos anos que eu estudei isso, mas aqui vocês vão me entendendo a lógica, tá? E, por favor, quem for um especialista em português com pronomes, advérbios, pode ir me corrigindo, eu vou gostar dessas correções. Aí aqui vejamos, sistema jurídico. Quando a gente fala sistema jurídico, o que acontece? Sistema, espaço jurídico. No alemão, não. No alemão, você junta. Rechtssystem. Veja bem, eu não separei. Então, aí, Vivian, mas quando que separa e quando que junta? Não tem regra, tá? Não tem regra. O alemão é assim. O alemão, às vezes tem regra, às vezes não tem regra, enfim. Então, Rechtssystem, sistema jurídico. Agora que vocês já sabem esse termo, que Recht significa direito, vocês já vão compreender vários termos aqui sem eu falar a tradução. Rechtsordnung, o ordenamento jurídico. Rechtsprechung, jurisprudência.
porque Sprechung vem de Sprechen, que é falar. Sprechung vira tipo um falatório. Então, muito falatório, algo que remete aí à jurisprudência, um conjunto de decisões dentro do direito. Advogado ou defensor significa Anwalt, né? E Rechtsanwalt, advogado, real advogado, né, de direito, vamos colocar assim. Porque eu posso falar, fulano é meu defensor, ele é meu Anwalt. Mas quando eu falo Rechtsanwalt, é um defensor, é um advogado mesmo de verdade. Porém, como aqui a gente está no contexto de Recht, enquanto palavra que significa direito, existem outras palavras em alemão que também significam direito, ou certo. Vou explicar para vocês. Quando eu quero falar, está certo ou está errado? Eu não falo Recht, eu falo richtig. Essa palavra aqui. Correto? Quando eu quero falar que algo está errado, eu falo falsch. E aí a gente pensa que falsch é falso, ou falsificado. Mas não. Falsificado é gefälscht. E Recht, sozinho, também significa certo, justo. Então, como é que eu posso falar Unrecht, que é injusto? Então, aqui do lado, eu coloquei essa tradução do Lingui, não sei, Lingui, um parênteses aqui, Lingui é um dicionário online que traz a tradução e ele insere também os diferentes contextos da palavra. Então, o que eu recomendo vocês fazerem ao longo da semana? Tudo que eu for falando aqui, para os verdadeiros interessados, vocês vão lá no Lingui e vão digitar palavra por palavra. É assim que vocês vão aprender o alemão jurídico, porque aqui a gente está falando de alemão jurídico sem ter tido uma aula de alemão antes. Então, vocês vão ter noções, né? E como que eu quero que vocês tenham noção? Com essa abertura de visão. Com essa abertura aí, né? Vamos abrir uma caixinha na mente de vocês. E o que eu quero com isso? O que eu quero dizer? O alemão, ele realmente mais rico no universo das palavras do que o português. Então, vejo tanto de palavra que significa resto. Enquanto adjetivo, enquanto substantivo, enquanto advérbio. Vocês estão acompanhando, né? Acho que alguém lançou uma pergunta, deixa eu ver aqui. Pessoal, vocês vão disponibilizar os slides depois? Sim. E a outra coisa, eu não estou vendo as mensagens de vocês, então depois eu vou pegar um espaço para as dúvidas, tá? A gente pega aí 10 minutinhos ao final. Vamos prosseguir. Algumas pessoas falaram aí sobre a pronúncia. Na próxima aula, como eu falei, eu vou pegar 15 minutos, de 10 a 15 minutos, para a gente aprender a ler em alemão. Mas só pegando aqui essa palavra, Recht, esse R, né, é do alemão, a gente não tem muito isso aqui. Algumas pessoas do sul falam assim. Esse Recht é como se fosse algo mais profundo, né? Não é o R, mas é o Recht. E aí, esse CH não é de X, é coisa que a gente também não tem em português. Então, Recht, ok? Na aula que vem, na próxima, eu vou fazer uma aula de como ler em alemão e acho que vocês vão conseguir compreender melhor. E aqui como que eu estou dividindo, tá? Eu estou pegando uma palavra principal e estou desbravando ela. Agora a gente vai pular, agora a gente vai passar para a palavra Bildung, que significa educação. Vivian, não se fala Bildung, porque ali tem um L, Bildung. Não, o L, que eu chamo de L mudo, ele tem algo que não tem no português brasileiro, que é esse L. Então, o correto é Bildung, Bildung. Né? Se vocês quiserem fazer o som aí, é ótimo. Então, vamos lá. Die Bildung, a educação. Die Schule, a escola. Die Universität, a universidade. Die Fakultät, a faculdade. Das Studium significa o curso. Vivian, você leu
Studium e não Studium. Sim, porque o S, entre aspas, mudo, a gente não começa ele com S, e sim com Sh, coisa que a gente também não tem no Brasil, né? É como se fosse o X de chuva, mas é algo mudo, né? Studium, não, é algo bem novo e diferente. Então, das Studium, o curso da universidade. Então, isso daqui não é um estúdio, isso aqui é um curso, né? Que é diferente. Der Student, o estudante da faculdade. Isso vem de studieren, que é o verbo cursar. Studieren não é estudar. Studieren é lernen. Então, quando vocês estão studieren, vocês estão cursando direito. Mas agora vocês estão lernen. Deutsch lernen. Vocês estão aprendendo, estudando alemão. Então, vejam que, apesar de que a gente a base é o latim, existem são os falsos alertas, tem um termo, assim, que a gente usa para estudo de idioma. Falso cognato. Oi? Falso cognato. Isso aí, gente, olha isso, vocês estão arrasando aí na aula. Então, o estudante de escola, né, tô no terceiro ano, o que você é, um estudante? Não, porque estudantes são vocês, né? Estudante de escola, né, terceiro ano, segundo ano, né, Schuljahr. Ok? Beleza. Outras palavras também importantes aí nesse universo de Bildung. Der Beruf, que significa a profissão. Das System, que significa o sistema. Das Fach, que significa matéria. E Hochschule. Hoch significa alto. Schule, escola. Então, a gente tem aí como escola alta, ensino superior. Beleza? Estão acompanhando? Aqui, do lado, eu coloquei alguns exemplos. Vamos supor que você quer falar assim, o que você estuda? Eu estudo direito, eu faço direito, curso direito. Como que você vai falar? Ich, que é eu, né? Studiere, curso, Rechtswissenschaft. Vamos supor que eu sou estudante, vamos voltar no tempo, 2016. Aí eu vou falar assim, gente, eu sou estudante de Direito da Universidade de Colônia. Então, vamos lá. Ich studiere Rechtswissenschaft an der Universität zu Köln. Soa mais ou menos assim a loucura, tá? Porém, existe um outro termo para facilitar a nossa vida, que é o termo Jura. Então, ao invés de você falar Ich studiere Rechtswissenschaft, que a gente fica até com medo, né, de quem fala isso, vocês podem simplesmente falar Ich studiere Jura. Jura significa direito também, o curso de direito, tá? Aqui, um outro exemplo. Eu estudo alemão. Ich lerne Deutsch. Aí, como que fala alemão jurídico? Você pode falar juristisches Deutsch, alemão jurídico. Ou, algo que é mais comum ainda, Deutsch für Juristen, alemão para juristas, que é o termo mais utilizado nas faculdades. E aqui, parênteses, quando eu estudei em Colônia, eu fiz as matérias, eu fiz filosofia do direito, direito econômico, eu lembro que eu fiz também. Outras duas matérias que eu não estou me recordando agora, e fiz alemão jurídico. Mais alemão avançado, 1 e 2, né? As matérias em alemão eram mais importantes do que as matérias da faculdade. Então, o termo mais utilizado é Deutsch für Juristen. Se você for no Google agora e digitar Deutsch für Juristen, você vai encontrar um monte de coisa bacana, tá bom? Em alemão, claro, né? Alemão, Deutsch für Juristen, em português já tem poucas coisas, ok? Então, pessoal, todo mundo comigo? Vamos prosseguir. O que eu quero trazer aqui como observações iniciais para vocês, estudantes de direito, que nunca viram alemão na vida, vamos colocar assim dessa forma, né? Salvo aí algumas exceções.
A gramática alemã, ela é de extrema importância. Extrema importância. É como se a gramática fosse parte do alemão. E por que isso? Há muitos anos, né, não sei dizer aqui datas exatas, anos, cada parte da Alemanha falava um dialeto, tinha um dialeto, um jeito de escrever, uma gramática. Tá? Foi com a Reforma Protestante e com a tradução da Bíblia, né, para o alemão, que houve essa unificação. E aí, o que eles fizeram nessa tradução? Eles criaram o alemão que eles quiseram. E aí, com isso, vieram as regras. Então, é como se a gramática ela foi, de fato, imposta. Então, o que eu quero dizer com isso? A gramática faz parte do alemão. Não tem como alguém dizer, eu falo bem alemão, e ela saber todo o vocabulário. Ela tem que saber gramática, porque é algo muito fundamental e assim, nível de dificuldade, né? Vamos colocar, existe o português, depois existe o inglês, que é considerado uma das línguas mais fáceis, né? Depois tem outros, logo depois tem o português, logo depois vem o francês, logo depois vem algumas outras e depois o alemão. Então, o nível de dificuldade da gramática, se a gente compara português e alemão, o alemão é mais difícil mesmo, tá? Coisas específicas também que existe no alemão e que não existe no português. Existe ordem das palavras e trocas. Então, às vezes, você coloca um advérbio e aí o verbo vai lá para o final da frase. Olha que loucura. Vou dar um exemplo aqui. Eu me chamo Vivian porque minha mãe quis assim. Ok? Se eu fosse falar isso em alemão, eu iria dizer, eu me chamo Vivian porque minha mãe assim quis. No alemão é muito comum a gente ter troca das palavras em razão do advérbio. Porque aqui eu coloquei porque, né, que é enfim, classifiquem aí, por favor. Mas isso no alemão é muito comum. Existe até uma piada que eles falam do alemão, que o alemão é sempre o último a entender uma piada. Por quê? Porque o verbo principal, ele vai lá no final da frase. E por isso que as pessoas falam que o alemão é tão complexo, porque a estrutura gramatical é diferente, é mais complexa mesmo. O vocabulário é mais extenso também do que o português. Então, às vezes, uma palavra pode significar um monte de coisa, uma palavra em alemão significa um monte de palavra em português, e às vezes uma palavra em português significa um monte de coisa em alemão. Mas assim, não desanime, porque é totalmente apaixonante, é muito bom, e é muito rico, e é muito lindo. Outra coisa também específico do alemão, fonética, sons. O brasileiro, a língua, a nossa fonética, vamos colocar assim, os sons que a gente pronuncia é adaptável a quase todas as línguas do mundo. O alemão é especial porque a gente consegue pronunciar as palavras muito bem. A nossa língua permite isso. Então, é muito comum os alemães falarem que o português do brasileiro é bom, porque a gente consegue falar as palavras com clareza. Eu lembro que, quando eu estava lá, eu tinha colegas chineses, muitos colegas chineses e muitos colegas dos Estados Unidos. Na prova escrita, ninguém ultrapassava eles, não. Eles eram maravilhosos. Mas na hora de ler um texto, era assim, gente, um desastre. Porque a língua deles, a fonética deles, não permite pronunciar determinadas palavras. Enquanto que a gente tem essa facilidade. Outra característica do alemão. O alemão é muito poético. Muito poético. Então, se você pega, talvez, um texto para traduzir, por exemplo, do Immanuel Kant, né? Que foi um autor, filósofo, e também contribuiu aí para a filosofia do direito. Quando alguém que é um especialista em alemão, pega um especialista em alemão que não jurídico, quando ele pega para ler um desses livros, ele vai ver que tem uma poesia ali, que tem um poema, porque é muito, o jeito que eles escrevem é muito bonito, é muito, não é que é complexo, é muito estruturado, essa é a palavra, muito estruturado. Coisa que no Brasil, se for dessa forma, o texto fica muito complexo, muito erudita, né? Já lá, isso é quase que o comum deles. E lógico que o alemão
também é dessa forma. E o alemão, ele tem também a criatividade na construção de palavras. Então, não é que, o alemão tem um monte de palavra grande, não é isso. É que lá eles juntam as palavras para virar uma palavra só. Então, eu sempre recomendo, viu uma palavra grande, divide nos verbos, nos advérbios, nos adjetivos, e vocês vão descobrir o que é. Outra coisa também, aqui eu já falei, uma palavra pode ter vários significados. Falar bem em alemão não é falar rápido. Isso daqui é uma observação que a gente precisa de fazer, por quê? Porque no inglês, quando a gente aprende inglês, a gente tem aquelas abreviações, né? Também esqueci como que chama. Por exemplo, is not, né? Tem aquele, esqueci como que chama. E aí... Contrações. Oi? Chama contrações. Isso aí, gente, isso aí, vocês estão demais. Então, para quê? Para a pessoa falar mais rápido. Quanto mais rápido ela fala em inglês, mais ela parece ser fluente, né? É isso aí. No alemão, não. Primeiro que no alemão, em razão da fonética, essas coisas, a pessoa não consegue, na boca dela mesma, gente, falar muito rápido. Então, falar bem alemão não é falar rápido, é pronunciar corretamente. Porque se você começar a falar, nem eles conseguem falar muito rápido. Eles não conseguem. Se falar rápido demais, começa a falar errado. E aí fica muito feio. Por quê? Porque o alemão, gente, ele é um pouco poético, sim. Já falei também, a fonética do português brasileiro se adequa muito bem ao alemão. E uma vez que você aprende a ler em alemão, que vai ser a nossa próxima aula, você consegue ler qualquer texto. Então, se a gente pegar, vamos aprender aqui como que lê em alemão, né? As palavras, os encontros, os hiatos, né? Os diferentes tipos de R e S. Eu posso te dar um texto de Nietzsche, você vai conseguir ler, porque não é igual ao inglês, que cada palavra tem um som. Outra coisa muito importante, essa vocês têm que decorar. No português, a gente usa as palavras maiúsculas somente para nomes, nome de cidade, né, nome de país, nome de pessoas, vírgula, etc. Certo? Beleza. No alemão, não. No alemão, maiúscula são todos os substantivos. Todos os substantivos em letra maiúscula. Então, vamos lá. Não sei se vocês separaram. Die Bildung. Por que esse B aqui está com letra maiúscula? Por que esse S está com letra maiúscula? Aqui. E aqui não está, porque aqui é um verbo. Lernen. Lernen é com letra minúscula. Studieren é um verbo com letra minúscula. Mas educação, escola, universidade, faculdade, tudo isso é o quê? Substantivo. Então, todos os substantivos em alemão são escritos com a letra maiúscula. Isso tem uma diferença enorme, porque se numa prova você escreve com a letra minúscula, está errado. Eu lembro de uma vez em que eu estava dando aula, acho que era num cursinho, e a pessoa me entregou a prova, e eu vi que, antes de eu ler, eu vi que tudo estava em letra minúscula. E eu considerei como errado, porque está errado. Então, tudo que é palavra substantivo é com letra maiúscula. Eu estou dando uma ênfase aqui, pessoal, e até exagerando aqui nesse caso que eu contei, porque é uma regra que vocês têm que aprender ela logo de início, tá? Outra coisa também, no alemão não existe gerúndio. Então, eu estou estudando em alemão. Não existe essa construção verbal. Existe eu estudo alemão. Então, não tem... O gerúndio, vocês sabem, né? Eu estou fazendo, eu estou malhando, eu estou comendo. Esse gerúndio é um tempo verbal que não existe no alemão. E isso é muito engraçado, porque eu estou o tempo todo falando que o alemão é muito rico, né? Tem uma riqueza de detalhes, é muito poético, vírgula, etc. E aí não tem gerúndio? Que esquisito, né? De fato, muito esquisito. Não tem gerúndio e não dá para saber se a pessoa está fazendo algo ou não. Então, como que a gente faz? A gente pergunta para a pessoa, mas você estuda alemão, tipo, agora? Aí ela diz, sim, então é o quê? Ela está estudando.
Então, às vezes, dá um problema aí nas falas, né? Quando você vai ter um diálogo normal com alguém. Ou então, quando você está no telefone, eu estou comendo. Aí a pessoa tem que perguntar, mas você come agora? Que para a gente você está comendo? Então, no alemão não tem gerúndio, isso às vezes até complica. E uma outra curiosidade também, entrando aí no universo do vocabulário, existem mais de 6 tipos de plural, tá? Todos eles com regras, mas essas regras têm exceções. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Para vocês perceberem que o alemão ele é cheio de detalhes. E é claro que o alemão jurídico ele é ainda um pouquinho mais difícil do que o alemão comum, né? Então, se eu estivesse dando uma aula de como conversar em alemão, como pedir um café em alemão, seria uma aula muito mais simples. Mas, assim como o português, se a pessoa vem para o Brasil e fala, não, eu quero estudar o português jurídico e aprender o que significa jurisprudência, sistema jurídico, Constituição Federal, óbvio que ela também vai ter dificuldades, tá bom? Tudo certo até aqui, pessoal? Sim, tudo certo. Beleza. Então, vamos prosseguir agora para o tema da nossa aula, que é sistema educacional. E aqui eu vou ver até se eu acelero um pouquinho. Primeiro, por que eu trouxe esse tema, sendo que o assunto é alemão jurídico? Porque, como eu falei, o jeito que a gente vê o mundo influencia muito no nosso mundo. E muitas pessoas pensam assim, a Alemanha é perfeita, país da Europa, país rico, top, né? Desculpa aí quem não gosta do uso do termo top. Muitas pessoas pensam, não, a Alemanha não tem problema, lá é tudo perfeito, lá não paga nada, tudo gratuito, vou pôr meus filhos para estudar lá, e lá é lindo, lá é maravilhoso. Mas a verdade é que não é assim. Existem problemas estruturais que vêm desde o sistema educacional. E aqui eu vou entrar nesses temas, tá? E claro que, à medida que a gente for falando os termos em português e em alemão, vocês vão assimilando as coisas, tá? Então, nada disso aqui foi pensado de forma aleatória. Então, vamos lá. Sistema educacional. Eu falei que sistema é System e educação é Bildung. Então, sistema educacional, Bildungssystem. Resumo. Diferente do Brasil, em que a gente tem jardim de infância, primeiro período, segundo período, tarará, ensino médio, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Na Alemanha, a gente é uma salada. Na Alemanha, é um pouco confuso até, porque além de ter as escadinhas, e eu vou explicar aqui, existe a legislação do Estado. Então, eu vou explicar, vocês vão entender. Tudo começa com Kindergarten, literalmente jardim de infância. Garten é jardim, Kinder significa crianças. Jardim de infância, que não é obrigatório. Depois, quando a pessoa sai do jardim de infância, ela vai para o que a gente chama de Grundschule, escola fundamental. Aí sim, obrigatório. E se você não colocar o seu filho, né, eles chamam a polícia. Então, Grundschule, escola fundamental. Tá. Até aqui, mais ou menos 10 anos. Não coloquei isso aqui na idade, não, tá, pessoal? Isso aqui é como se fosse os anos os anos, né? Mas não é idade, porque aqui a pessoa já tem mais ou menos 10 anos. Aí, depois da Grundschule, ela, de acordo com as notas dela, ela tem 3 opções. Ou ela vai para a Hauptschule, que é a escola principal, ou ela vai para a Realschule, escola real, ou ela vai para o que eles chamam de ginásio. Então, saiu da Grundschule, e tem também a Gesamtschule, que é uma combinação dos dois. Saiu da Grundschule, eles olham as suas notas, te, entre aspas, classificam e falam, não, fulano não vai ter condição de ir para a escola melhor, que é o ginásio. Fulano tem notas horríveis, histórico horrível, vai para tal escola. E por que isso é importante? Porque quando você
pretende fazer uma universidade, você só entra na universidade, Universität, na Alemanha, se você tiver uma coisa que se chama Abitur, que é como se fosse um Enem, uma prova do Enem, entre aspas, muitas aspas, que a gente vai falar disso daqui a pouco. E quem tem o direito de fazer o Abitur? Só pessoas que estudaram no ginásio. Então, dependendo do que você fez na sua Grundschule, você nunca vai para uma universidade. Estão entendendo? Existem muitas críticas do sistema educacional da Alemanha, porque ele é o quê? Exclusivo. Ele não é inclusivo, ele exclui. Porque lá na frente, a pessoa pode mudar. Ela pode mudar o jeito dela, o caráter dela e querer fazer uma faculdade. Ah, viu, mas aí nunca mais a pessoa vai poder fazer universidade? Talvez ela possa, se ela fazer alguns métodos de revalidação. Mas não é muito simples igual é aqui no Brasil, que tem aqueles programas, né, que às vezes a pessoa estuda à noite, acaba terminando aí o terceiro ano. Na Alemanha as coisas são um pouco mais difíceis, sim. Porém, o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte. No Brasil, como eu falei, existe uma lógica, que é primeiro ano, segundo ano, formou, faz Enem, faz a faculdade, beleza, tal. Ah, o que você quer fazer? Faculdade de arquitetura, engenharia, direito, medicina, vão lembrando aí dos cursos, fisioterapia, ciências da computação, engenharia elétrica. Vamos falando aí uns cursos diferentes aí, vamos lembrando. Artes cênicas? Oi? Artes cênicas? Isso, Pedagogia. letras. Beleza. Todo mundo faz o quê? Faculdade. Todo mundo vai para a universidade. Na Alemanha, não. Na Alemanha, universidade, porque a faculdade está dentro da universidade, né? Isso aí vocês entendem. Na Alemanha, universidade é para carreiras acadêmicas. Então, existe algo dentro da Hochschule, dentro do ensino superior, existe duale Ausbildung, que é uma educação dual, você aprende um pouco de teoria, um pouco da prática. Existe instituições de ensino superior, conhecidas como Fachhochschule, e existem as universidades, as Universitäten, tá? Então, por exemplo, eu quero aprender a consertar portas, eu quero ser um marceneiro. Será que eu tenho que fazer uma faculdade para isso? Não. Eu quero ser um eletricista. Será que eu tenho que fazer uma faculdade? Não. Eu quero ser um arquiteto. Será que eu tenho que fazer faculdade? Não, porque não é carreira acadêmica. Eles entendem por carreira acadêmica um ensino de profissões que demandam um estudo de muita teoria. O direito é um excelente exemplo de carreira acadêmica. A medicina também é um excelente exemplo de carreira acadêmica, porque demanda um estudo aprofundado, demanda um exame ali de teorias. Então, lá, a Alemanha é muito prática, né? Ao mesmo tempo que tem defeitos no sistema educacional, também existem coisas muito boas. Então, é como se fosse, para a gente aqui no Brasil, o ensino técnico, o curso técnico, que até existe um certo preconceito, eu diria. Então, esses cursos, né, que não são faculdade, lá faz parte do ensino superior. Por quê? Porque o ensino superior lá é dividido nisso, do Ausbildung, Fachhochschule e Universität, tá? É claro que, pessoal, existe também, se você digita isso na internet, você vai encontrar um monte de gente falando, cada um falando uma coisa, às vezes uma faculdade que é oferecido numa Fachhochschule, por exemplo, economia tem Fachhochschule e tem também a Universität, tá? Então, é uma regra, mas também comportam ali as suas exceções. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês que entre aspas, né, problema começa aqui, ó, na Grundschule. Quando a criança, adolescente, já tem suas notas, e aí a Realschule e Hauptschule é mais ou menos a mesma coisa. Mas se o aluno não tiver recomendação para ir para o ginásio, ele não vai. E aí ele não vai poder fazer o que a gente chama de Abitur.
coloquei isso daqui, ChatGPT também me ajudou. Abitur é um exame que conclui o ensino médio na Alemanha, permitindo o ingresso em universidades. É o equivalente ao Enem brasileiro. Ó, estudantes que concluíram o ginásio. O Abitur é composto por disciplinas básicas e uma língua estrangeira. Também tem disciplinas eletivas. O Abitur é aprovado se o estudante obtiver um desempenho entre 1 e 4, tá? E a nota do seu Abitur é para a vida inteira. Então, vocês conseguem compreender? É como se fosse o seguinte: vocês fazem o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aí, como que funciona o Abitur? Parte da sua nota do Abitur vai ser as provas dos 3 anos. Parte vai ser provas extras. Aí você tem uma nota. E aí na Alemanha é ao contrário, né? Aqui a gente tem de 0 a 10, na Alemanha é ao contrário. É de 1, salvo engano, a 6. 1 é a melhor nota. Então, 1,5 já não já tá abaixo, né? 6 é a pior. Então, vamos supor, você fez lá e aí você tirou 3 no seu Abitur, sendo que a principal nota é 1. Você não vai passar na faculdade de Direito. Não vai passar. Porque aí, como que funciona a seleção das faculdades? Pela nota do Abitur. E aí, a depender da qualidade da faculdade, você consegue ou não. Então, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, e direito é um dos Abiturs mais altos. Eu quero fazer direito na Universidade de Frankfurt. É tipo assim, cadê seu Abitur? Para eu ver a nota. E aí, com essa nota, você está aprovado ou não. Então, veja a importância do sistema educacional. E por isso que existem fortes críticas ao sistema educacional da Alemanha, desde a Grundschule. Vocês estão comigo, pessoal? Conseguiram compreender? Sim. Sim. E por isso, né, que muita gente, a Alemanha é perfeita, a Alemanha não tem defeitos, o sistema é perfeito. Não, todo país tem seus problemas estruturais. E muita gente tem criticado o sistema educacional da Alemanha porque ele é o quê? Ele não é inclusivo, ele exclui. Ele exclui aquele aluno que não deu conta aqui, ó. Entendeu? Beleza, pessoal. E como eu falei, toda aula eu vou trazer uma cidade de inspiração para vocês pesquisarem depois, para vocês digitarem no Google, para vocês irem lá no Wikipédia, até mesmo colocar o Wikipédia em alemão e para vocês pesquisarem, tá bom? E aqui eu coloquei a cidade de Frankfurt, que é considerada a capital financeira da Europa. Então, lá tem diversos bancos, lá é onde está o Banco Central Europeu, o Banco Central também da Alemanha, e é uma excelente cidade para morar e para visitar. Até então, né, das minhas idas para a Alemanha, normalmente eu tento ir praticamente todo ano, mas nem sempre dá certo, eu nunca tinha ido para Frankfurt. Mas, como eu me interessei muito, né, pelo mercado financeiro, durante a minha carreira e tudo, aí da última vez eu falei, não, eu quero ficar 5 dias em Frankfurt, e de fato adorei, porque até tem Banco do Brasil lá, outros bancos brasileiros. Então, se você gosta de mercado financeiro, eu recomendo vocês estudarem aí Frankfurt. Então, pessoal, agora eu finalizo essa aula com o compromisso de, na próxima, eu falar sobre a faculdade de Direito, o estilo de prova e escrita, e também a gente vai pegar 20 minutos para a gente aprender a pronunciar as palavras em alemão. E agora eu vou dar um espaço também para a gente conversar sobre, tirar as dúvidas de vocês. Deixa eu parar de apresentar aqui. Tirar as dúvidas de vocês, e eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero também que vocês não tenham traumatizado com o alemão, porque muita gente fica não é um traumatizado, que ao mesmo tempo que é difícil, é maravilhoso. E serve para a vida inteira de vocês. Por quê? A influência da Alemanha, gente, é inegável no mundo ocidental. Então, marcas, carros, autores, a nossa base jurídica, a base do direito,
tudo, gente. Muita coisa veio da Alemanha e fica aí como dever de casa, vocês observarem as marcas que vocês estão consumindo, que são marcas alemãs. E agora eu vou pegar um tempinho aqui para tirar as dúvidas de vocês. E obrigada aí pela presença, 70 pessoas, é muita gente. E espero que eu tenha, que vocês tenham gostado mesmo, tá? Muito obrigado, professora. Foi uma aula muito enriquecedora. Eu gostei bastante. Adoro o idioma alemão, então para mim foi como um lazer. Bom, a Rachel tem uma dúvida. Pode falar, Rachel. Oi, professora, boa noite. Olá, Primeiro, é uma maravilhosa. O alemão assusta um pouco, mas não é tão difícil quanto eu achei que era. Eu fiquei com uma dúvida quanto à questão do advogado. No slide tinham duas palavras, eu quero entender qual é a diferença dos dois. E Uhum. também para a próxima aula, só para, acho que seria uma pergunta da próxima aula, mas etimologia da palavra no alemão, então, ajuda muito. Você separar a Sim, palavra em parte, porque. sim, sim, sim. Vamos lá, para a questão do advogado. Tem a palavra Anwalt, que significa Uhum. defensor e também advogado, mas para ser mais específico, Rechtsanwalt. É como se eu estivesse falando Ah, assim, tá. advogado jurídico, Uhum. entendeu? E aí, Tá. qual foi a outra Sim. pergunta? Da questão da etimologia da palavra. Sim, no alemão é muito importante isso. É Obrigada. bastante importante. Então, viu uma palavra grande, provavelmente, se você dividir ela, você vai entender do que ela está falando. É claro que no início vocês vão ter um pouco de dificuldade, porque vocês ainda não conhecem as palavras. Por isso que eu estou falando aqui, a partir de hoje, para quem está aqui na aula, e fala, não, eu quero aproveitar esse curso, mesmo que eu não vá aprender alemão, mas eu quero aproveitar. Eu recomendo, gente, que vocês façam isso. Então, a partir de hoje, lembrou de uma palavra, digita no Google, vai lá naquele dicionário que chama Lingui, com 2 S, e vai vendo as palavras em alemão. Vocês vão perceber que vocês vão fazer diversas associações. Porque, às vezes, para termos mais complexos, tem um latim, por exemplo, information, informação, né? E várias outras palavras. Por exemplo, fotografieren, fotografar. Então, foto. Então, tem várias palavras que vocês vão perceber, vocês vão começar a entender. Então, para quem está aí firme, não, já que são só 3 aulas, né, gente? Poderia ser um mês inteiro, 2 meses, né? Já que são somente 3 aulas, vamos pegar essas 3 semanas para vocês pesquisarem mesmo, né? E o alemão a gente aprende sim, investigando. Quando eu comecei a aprender também, eu quero aprender sobre direito do mercado financeiro. Eu ia lá e colocava mercado financeiro, isso. Mercado de capitais, aquilo. Regulação do mercado de capitais, aprendia. O que é o mercado de capitais? Aprendia. E aí a pessoa vai aprendendo os termos, ela vai aprendendo sozinha. É bem legal essa técnica de ir pesquisando, né? Então, você acha bom, por exemplo, tentar achar um livro alemão-português? Porque isso tem muito. A Divina Comédia, por exemplo, em italiano, tem em italiano e português, a página uma do lado da outra. Para poder tentar fazer isso, para poder tentar ir quebrando as palavras. O que eu faço? Não, é porque é o seguinte, como eu falei, o alemão jurídico, ele é muito poético. Então, se você pegar um texto em alemão jurídico, você vai ter dificuldades. Porque, às vezes, por exemplo, aqui no português, um advogado, tem que falar bem. E falar bem, para a gente, é falar de maneira descomplicada, certo? Lá, não. Lá, um advogado, ele tem que falar de maneira estruturada. Então, às vezes, um texto em alemão que foi para a gente no português tem 3 frases, lá é uma frase. Só que tem vírgula e vírgula e vírgula, e o verbo principal está lá no final. Então, se a pessoa não sabe de gramática, ela não entende o que está falando. Entendi. Então, o que eu recomendo? Vocês seguirem aqui o passo a passo das aulas, e a cada aula, vocês focarem nessas palavras, por exemplo, digita lá no Linguista, você vai ver que tem 20 outras palavras para você aprender.
entendeu? Para vocês Uhum. começarem a fazer o quê? Associações. Então, Bildung, que foi uma palavra nova que a gente aprendeu, educação. Digita lá no Google, Bildung, Irest. Vai aparecer no Wikipédia, vai aparecer algo. Por que eu tô falando Wikipédia, Google, vírgula, etc? Porque aí aparece assim, a educação em alemão é parará, perê. Então, vem coisas simples para vocês. Agora, se de cara eu venho com o texto, por exemplo, de Kant, para a gente traduzir juntos, vocês não vão querer frequentar a próxima aula, entendeu? Porque é difícil. Mas não é impossível. E aquela coisa. Antes do alemão jurídico, existe o quê? O alemão. Então, antes a gente tem que ter essas noções gerais do alemão. Mas o alemão é apaixonante, gente. O alemão jurídico é maravilhoso. É tudo muito lindo, vocês vão amar, e é bom demais. Uma Eu pessoa. estava perguntando mais sobre o alemão mesmo, sobre, tipo, para tentar aprender o alemão, para depois ir para o alemão jurídico, você ajuda a ficar fazendo essa correlação de texto, mas pelo que você Sim, explicou, sim. exatamente. Show. Olha aí, gente, várias pessoas aí querendo começar a aula de alemão. Show. A gente tem mais uma dúvida da Gabriela Maria. Pode falar, Gabriela. Olá, professora, boa noite. Boa noite. Muito obrigada pelas considerações. Está sendo bem legal aprender um pouco sobre o alemão, já que é algo que eu não tinha contato. E eu vi que na programação está a faculdade de Direito na próxima aula. Só que eu só acrescento que eu não sei se está dentro da programação, porque eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o mestrado. Porque, como eu já terminei a minha graduação, eu queria saber um pouquinho como funciona. Porque eu gosto muito de direito civil e de direito empresarial. E talvez fosse um caminho para mim, no meu mestrado, procurar alguma oportunidade que fosse na Alemanha. Uhum. O mestrado, né, saber sobre o mestrado LLM, né, tem esses programas, existem esses programas lá, inclusive na Universidade de Colônia. Não é, lá nem todo mundo faz mestrado, porque eu vou adiantar um pouquinho. O curso de Direito lá não é um bacharelado, igual é aqui. Então, nem todo mundo faz. Enfim, é um negócio bem complicado, eu vou deixar para falar na próxima aula. Mas sim, existem os LLMs das faculdades, existe a parte internacional, que é para receber, por exemplo, você brasileira, eu vou para a Universidade de Colônia. Se você digitar International Office, University of Cologne, no Google, você vai encontrar lá o programa pronto, o LLM pronto. A maioria das faculdades exigem ou inglês ou alemão. Eu diria que os 80% aceita inglês, mas é claro que seria mais interessante o alemão. Eu não cheguei a fazer mestrado na Alemanha, eu quis fazer um mestrado aqui, porque para você ter o título de mestre aqui no Brasil, você tem que fazer, salvo engano, você tem que fazer o mestrado aqui, então, salvo engano, não dá para você validar o LLM lá aqui como mestrado. Aqui acho que fica tipo uma pós-graduação menor do que o título de mestre. Entendeu? Mas sim, lá tem LLMs, são incríveis, e fica aí o dever de casa para as pesquisas, né? Vocês podem sempre digitar International Office, LLM, a faculdade que vocês querem, vocês vão encontrar. Obrigada. Mas vale muito a pena, com certeza. Agora, só um detalhe, dentro dessa questão de mestrado, o que vale muito a pena, e eu vejo muitas pessoas fazendo isso, é o doutorado sanduíche, porque aí você, beleza, fez mestrado aqui, depois você entrou no doutorado aqui, e aí você fica 2 anos aqui, 2 anos lá. Aí você volta e conclui aqui. Aí dá para fazer? Dá para fazer. E é bem legal, chama doutorado sanduíche. E eu lembrei de uma coisa que agora, existe uma instituição que chama DAAD, é o Programa de Intercâmbios da Alemanha Oficial, vamos colocar assim. Tem muito tempo que eu não pesquiso sobre. E lá eles têm programas de mestrado, tá? Inclusive, alguns são pagos, né? Assim, você recebe. Tem muita coisa bacana. Isso, Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico. Tem muita coisa bacana lá. Quando eu fiz intercâmbio, eu não fui pelo DAAD, eu fui pela PUC, porque a PUC, enquanto instituição, tinha
a PUC Minas tinha uma parceria com a Universidade de Colônia. Então, depois a gente pode olhar também mais para frente de eu fazer o link entre a UFRJ e a Universidade de Colônia para que abra vagas aí entre os estudantes dos dois países e das duas instituições. Tem mais dúvidas, pessoal? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, Acredito que eu não. acho que não, é. Bom, pessoal, o link da lista de presença tá no chat. Eu vou adicionar aqui. Então, preencham. E depois, pessoal, se vocês quiserem entrar em contato, fica aqui as minhas redes e também um contato direto aí para a gente manter esse contato mais próximo. Obrigada a vocês. Perfeito, professora. Muito obrigado pela aula, mais uma vez. E nos vemos na próxima. Até mais, Boa noite a pessoal. todos. Tchau, tchau. Vielen Dank. Obrigada. Bitte, tchau, tchau.